Graças a Deus. Coloque a mão no coração, por gentileza. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença. Cada um, meu Pai, com seus desafios vencidos. Cada um, meu Pai, que enfrentou suas lutas e tem se esforçado e está aqui nesta noite, Senhor, buscando pela sua família, orando, Senhor, intercedendo pela sua casa. E eu peço, Senhor, responda cada oração, cada pedido, Senhor, cada situação que foi apresentada ao longo dessa casa firme, Senhor, onde nós pedimos, meu Pai, declaramos definições. Nós estamos prestes a começar os nossos 52 dias para a restauração da nossa vida, e nós cremos, meu Pai, que será o melhor tempo das nossas vidas até então, que será um tempo de rompimento, será um tempo de avanços extraordinários, será um tempo, meu Pai, onde cada vez mais nós estaremos realmente plantando, Senhor, sementes poderosas, porque todos os dias, meu Pai, nós declaramos que esse já é o melhor ano das nossas vidas, e é o que nós sempre falamos também, Senhor, essa construção do melhor tempo das nossas vidas, ela acontece todos os dias, e cada um, meu Deus, que em todas as oportunidades que tem escolhido pelo Senhor, tem buscado o Senhor, tem depositado a sua confiança sempre no Senhor. Esses, com certeza, meu Pai, viverão o melhor tempo de suas vidas até então, porque nós não pretendemos parar. As semeaduras, elas vão acontecer de um jeito ou de outro, Senhor, querendo ou não, mas nós somos aqui aqueles que são os intencionais, aqueles que estão todos os dias, meu Pai, buscando o que eu posso melhorar, Senhor. Como Davi, eu posso fazer o bem para mais alguém da família de Saul? Eu posso melhorar alguma coisa? Eu posso crescer mais um pouco? Eu posso, então eu vou fazer. Então que o Senhor possa responder, meu Pai, abençoar cada um que está aqui conosco, cada um, meu Pai, que está nas igrejas, nas congregações, cada um que está na transmissão, está lá, meu Deus, às vezes em outro estado, outro país, que a única maneira dela se alimentar, meu Deus, desta palavra, que o Senhor possa fortalecer, meu Pai, sustentar cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Se falamos, fizemos coisas ao longo desse dia que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, se estamos com barreiras, meu Pai, com o nosso cônjuge, se estamos barreiras com o nosso irmão na fé, que nós possamos quebrar tudo isso, para que as nossas orações não sejam interrompidas, para que o Seu Espírito Santo não tenha como trabalhar nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude em todas as nossas dificuldades, Senhor, porque se conseguimos, se somos, se fazemos algo que é bom, Senhor, é porque é o Senhor que tem nos abençoado, é o Senhor que tem nos dado direções para isso. Eu te peço, abençoa essa noite, abençoa, meu Pai, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando entramos, e que possamos todos os dias, meu Pai, lembrar de onde o Senhor nos tirou, da escravidão que o Senhor nos tirou, para que possamos trilhar sempre o caminho certo para a terra prometida, que é o nosso relacionamento com o Senhor, que é a nossa paz de espírito, que é a nossa salvação. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Obrigada. Você pega esse espírito? Peguei. Que espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do espírito, Eu bebo do da Espírito, palavra da profética, palavra profética, para 2023, para 2023. unção de governo, Unção de está governo, sobre mim, está sobre e eu mim. estou governando, Eu estou governando para a glória de para a Deus. glória de Deus. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos vocês. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos. Boa noite ao pessoal da transmissão também. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Fale comigo, por gentileza. Revelação. A ficha caiu. A ficha caiu. Quem nasceu depois dos anos 2000 não sabe muito bem essa expressão, né? É uma expressão mais ultrapassada. Mas ela ainda é tão atual como sempre foi. Porque muitas vezes nós recebemos muitas coisas, mas é aquele entendimento que não foi revelado ainda. Quem que aqui é detentor, sabe que tem muitas promessas para a sua vida? Levanta a mão.
Bom, 95% sabe que tem promessa, o resto ainda acho que não acredita que tem promessa para a vida, mas a maioria sabe. Todos nós recebemos promessas, todos nós somos detentores dessas promessas quando nós cremos no Senhor Jesus. Então nos fazemos herdeiros dessas promessas também. Mas um ponto muito importante que Deus, Ele não passa por cima do que Ele fala. Ele falou, aquilo se torna um decreto. Ele não passa por cima do que Ele falou. Ele não é igual o Nabucodonosor que fazia e acontecia. Ele falou, aquilo vai ter que ser. E não adianta nada nós recebermos muitas promessas, encerramentos e programas, e nós tomamos posse da unção de governo, se nós não cumprirmos com os princípios. Fala, princípios. Princípios. Então, quando um princípio é quebrado, a promessa não pode se materializar na minha vida. E a nossa vida, muitas vezes ela é sabotada pelas nossas emoções. Fala comigo, a vida espiritual depende das emoções. Depende das emoções. Novamente, para você gravar, a vida espiritual depende das emoções. Depende das emoções. Então, se as minhas emoções estão bagunçadas, estão descontroladas, ela vai atrapalhar a minha vida espiritual. E quando atrapalha a minha vida espiritual, eu tomo decisões erradas. Os princípios são quebrados. E se o princípio é quebrado, Deus não tem como agir na minha vida. Mesmo que eu tenha todas as promessas, elas não vão acontecer. Então, muitas vezes, nós vamos nos sabotando. Nós vamos agindo de acordo com aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Então, se eu não estou com vontade de orar, eu não vou orar. Se eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não vou na igreja. Se eu não estou com vontade de ficar bem com as pessoas, de quebrar aquela barreira, eu não vou quebrar. Então, um princípio muito importante que nós precisamos analisar é justamente esse do domínio próprio. É um dos principais princípios bíblicos. Porque se uma pessoa não tem o domínio próprio, ela se sabota. A vida dela começa a fracassar. E nós vamos observando o comportamento das pessoas e muitas vezes a gente pode estar se colocando como naquela parábola das 10 virgens. Tem aquelas 5 loucas e as 5 prudentes. As 5 insensatas e as 5 prudentes. E muitas vezes a gente está se colocando como aquelas que são insensatas. Porque as 10 virgens simbolizam, vamos supor, 10 crentes. 10 crentes. Mas tem aqueles que são sensatos, que controlam suas emoções, que pelo menos trabalham por isso, né? Que não é um robô. A gente se esforça, tem que se esforçar. E tem aqueles que conduzem a vida assim, de qualquer maneira. Então não adianta, como tem aquela passagem, não adianta, porque vocês dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando, o que eu digo. A gente fala Senhor, Senhor, mas quando vem uma emoção, um sentimento, a gente segue essa emoção. E muitas pessoas estão aflitas, estressadas, porque elas estão correndo para lá e para cá, tentando resolver as coisas com as próprias mãos, sem a bênção de Deus. Por que elas estão estressadas? Porque elas estão indo numa direção errada, contra a corrente. Porque servir a Deus da forma correta, ela não causa estresse. É o que a bispa fala, a gente deita cansado, mas não frustrado. E todos os dias, por mais que a gente às vezes nem perceba, todos os dias nós recebemos oportunidades e ofertas e tentações, e muitas delas são sedutoras, e nós precisamos tomar as decisões. Fala comigo, a oportunidade vai se encontrar com a preparação. Com a preparação. Como assim? Quando eu me preparo, quando chegar um momento de uma oportunidade, eu vou estar preparado para aquela oportunidade. Um exemplo que a gente pode lembrar é o de Davi. Ele estava lá no campo, ele estava lá no pasto, mas ele não estava lá perdendo tempo. Ele estava lá
se relacionando com Deus, ele estava lá escrevendo os salmos dele, ele estava lá aprendendo a tocar a harpa, ele estava lá treinando a funda. Então, quando surgiu uma oportunidade dele ir para o palácio para que o Saul tivesse paz, de quem que o povo lembrou? Tem um cara que toca muito bem, ó, o Davi. Davi estava preparado. Quando chegou o momento de Golias, todo mundo supostamente estava preparado, menos Davi, porque todo mundo era do exército, tinha espada, tinha treinamento, e Davi não tinha nada. Mas Davi tinha uma coisa que os outros não tinham, um relacionamento profundo com Deus. Então, quando chegou a oportunidade, qual foi a pergunta que ele fez? Quem que vai ganhar, quem vencer esse gigante? Vai casar com a filha do rei, vai ter isenção de impostos, vai ser um herói nacional, tal, só tem benefício. E ele viu aquela oportunidade. Naquele momento ele tinha preparo com espada, com armadura, sim ou não? Não, ele botou a do rei, ele não conseguia andar. Mas ele tinha preparo na funda. Então ele tinha preparo, porque ele falou, o Senhor me deu a vitória no leão, me deu a vitória no urso, o Senhor vai me dar a vitória com esse incircunciso. Quem que é o incircunciso, pessoal? Aquele que não tem aliança. Aquele que não tem uma vida correta, uma aliança, um vínculo com o Senhor. Então, se ele não tem aliança, ele não tem proteção. Se ele não tem proteção, ele não tem bênção. Então eu vou lá, eu vou enfrentar esse sujeito e Deus vai me abençoar. Mas depois, com qual espada que ele foi embora? Com a de quem? Com a do Golias. Ele sabia mexer na espada? Não tinha força. Mas ele levou embora aquela espada e a cabeça do Golias. Mas depois, o Davi ficou um general violento. Então, ele aprendeu. Ele acostumou com o peso. Mas antes ele já estava se preparando. Então a oportunidade vai se encontrar com a preparação. Você vai receber a oportunidade. Você está preparado para ela? Você vai estar preparado quando a oportunidade chegar, você vai agarrar ela? Você vai, eu não estou acostumado com isso. Como ele falou, eu não estou acostumado com isso, mas eu estou acostumado com isso. Então eu consigo enfrentar, mas não do seu jeito. Então, nós precisamos analisar. Será que nós estamos nos preparando para quando as promessas, o portal, as situações virem até nós, para essa cura, essa vida abundante, essa restauração acontecer, eu estar no ponto certo, na hora certa? É igual nós lembrarmos também de José. José estava na cadeia, estava lá como escravo, mas ele estava lá sendo excelente, organizando as coisas do Potifar, depois organizando lá as coisas na prisão, sendo o melhor que ele podia nas condições que ele tinha, até que chegou o dia que ele foi chamado para a presença do rei. Então ele tinha passado já décadas, já mais de 10 anos, já naquela preparação, excelência, integridade, ser pontual, ser organizado, tal. Quando chegou, ele pôde assumir aquela responsabilidade tão grandiosa. Então, nós precisamos entender isso. É o entender a palavra e praticar essa palavra. Porque todos os dias que você está na igreja, se você é aqui do nosso ministério, todos os dias nós declaramos a palavra profética, não é verdade? A palavra do início do ano, a gente vai até o último dia do ano declarando a mesma palavra. Então nós declaramos muita coisa. Mas será que ao longo desse ano nós temos semeado para colher a profecia cumprida na minha vida? Nós estamos nos preparando para essa oportunidade de governar, de viver o melhor tempo das nossas vidas? Ou será que nós ainda temos vivido só do futuro, só da promessa, só da esperança daquilo? Porque a gente ainda quebra os princípios e principalmente a lei da semeadura. A lei da semeadura está lá em Gênesis: enquanto a terra existir, semeadura e colheita jamais cessarão. Então não importa, seja dia, seja noite, seja frio, seja sol, seja que você está bem humorado, está mal humorado, seja você na igreja, seja você em qualquer lugar, todos os dias nós temos sementes e nós estamos lançando. Será que a maioria delas são boas ou será que a maioria delas são ruins?
Se a gente não parar de plantar semente ruim, a gente nunca vai parar de colher a coisa ruim. Se a gente planta um pouquinho, um tempo, só os projetos de conquistas, a semente boa, depois a gente para de buscar Deus de verdade, a gente já tira a mão e joga a outra mão, outra semente. Então a gente colhe um pouquinho de coisa boa, depois começa a plantar de novo a coisa ruim. Então o princípio ele é atemporal. Ela é a lei, fala, a lei da semeadura é a lei mais importante e também a mais ignorada. Porque muitas vezes a gente não acredita. A gente sabe que existe a lei da semeadura, mas a gente sabe, mas não sei, talvez demore mais, talvez não aconteça. Não, todas elas vão acontecer. Os princípios não podem ser quebrados. Um princípio muito importante é o do autogoverno, por exemplo, que ele está ligado ao fruto do Espírito. Então, quando nós não trabalhamos esse autogoverno, nós não vamos conseguir exercer o fruto do Espírito. Nós não vamos agir em amor, não vamos ter paz, não vamos ser longânimos, não vamos ter paciência, não vamos ser mansos, porque nós não estamos trabalhando o princípio do autogoverno, o fruto do Espírito. Então as pessoas que são viciadas no imediatismo, elas vão quebrando esses princípios. Não, tem que ser na hora. Não, se não acontecer, ou seja, não tem governo. Ela não consegue esperar uma coisa ficar pronta, já quer pular etapas, ela não consegue esperar um relacionamento se encaminhar para a coisa certa, não, já quer pular etapas, ela não quer esperar o crescimento profissional do trabalho dela, o reconhecimento dela, ela está plantando, não estão me reconhecendo, eu vou parar, tá, ou seja, a pessoa não se controla. E uma coisa que aconteceu, inclusive, esses dias, na segunda-feira, né, querida? Que foi que você está batendo aqui? Não, porque eu vi um negócio aqui. Bom. Segunda-feira aconteceu um negócio bem interessante, né? Quando eu vi essa palavra, eu lembrei. Lembrei. Tudo que a gente vive serve como ajuda, né? Como exemplo, né? Eu tinha falado um negócio para a Mariana, um negócio bobo. Pode falar que é a comida do peixe, porque eu já falei no culto da mulher. Por causa de uma comida de peixe. Pode falar. Devia ser uns R$8 a comida de um peixe, eu acho. E dura assim uns 5 anos, porque tem milhões de bolinhas e nunca acaba aquilo lá. Se você não tiver um cachorro igual o nosso, aí vai Então, durar. depois eu quero saber o que você falou, se você contou a história que eu vou contar. Eu quero ver as versões. Isso é engraçado isso. Então, eu falei um negócio para ela, eu pedi um negócio para ela, e ela me falou de um jeito que eu não gostei, falou uma bobagem, e aí eu fico pensando, né? Segundo a versão dele. Sim. Quem me ouviu de manhã sabe a minha versão. Aí, depois eu quero saber. Aí eu fui lá, pedi um negócio para ela, ela me deu uma resposta boba, né? Estava com o glorioso moletom dela de dormir, e estava encostadinha na minha perna assim. Aí eu falei um negócio que ela não gostou, mas, né? Enfim. Mas não foi tão importante. Não foi tão sério como o que ela acha que foi, como foi o dela, para mim, sim, obviamente. Sim. Aí eu fiquei pensando, né? Às vezes a mulher fala 40 minutos, 1h30, aí vem o cara assim, com 30 segundos ele lança aquela flecha no coração. Assim, eu vou ficar quieto. Então, às vezes a gente fica quieto, igual assim, esse é o verdadeiro homem forte. Quando ele não cai na pilha e fica falando coisas fora do tempo. Ele fala assim, não, tudo bem, vai, vamos resolver isso daí. Aí quase que eu falei assim, nossa, você vende a sua paz por R$8, né? A sua paz é tão barata, assim, qualquer bobagem, você age nessa imaturidade e essa bobagem. Aí ela começou a desencostando a perninha, depois virou para lá, beleza. E também é assim que é uma mulher forte, uma mulher sábia. Quando muitas vezes, que naqueles dias que às vezes não estava mais cansado, mas deu uma resposta às vezes que não foi a correta, e ela, em vez de ir lá e implicar e querer tirar uma satisfação, ficou quieta e depois conversou, soube o tom certo, soube a hora certa. Então, às vezes dá uma vontade da gente ser tolo, dá uma vontade da gente falar uma bobagem, mas o que a gente aprende? Autogoverno, liderança, semeadura. Você não vive por aquilo que você Exatamente, sente. Você vive pelo que você sente, não pelo que você prega. Né? Então, uma bobagem
que às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente fica pensando que às vezes quebrar um princípio é algo muito sério, xingar e mandar para aquele lugar, e lembrar da mãe. Não, às vezes uma bobagem, na semana do trabalho dos casais. Foi isso que eu falei. Pode ser assim, uma seta que o inimigo precisava, para a gente ficar de bico, porque aí depois no outro dia, um fica meio evitando o outro, aquela bobagem. Por quê? Por causa de R$8. Por causa da comida do peixe. Por causa de R$8. Que o cachorro comeu. É. Que não era nem dele. E não precisa disso. Mas a gente cria problema. Nós somos os responsáveis dos nossos problemas. Porque a gente cria um problema. Às vezes eu falei um negócio, ela já não gostou, ela já quis me dar. Eu falei, deixa para lá. Deixa o peixe morrer de fome, então. Deixa morrer. Judiação do peixe. Porque você foi atrás, tanta judiação? Lógico, dei comida pro peixe. De quem? Dei comida, achei umas bolinhas ali achou no chão, onde o cachorro estava lá. Achei as bolinhas do peixe. Então isso é uma pessoa que age com sabedoria, que não quer, que age com autogoverno, que em outros tempos, por causa de uma idiotice. Nada compensa a gente entregar a nossa paz. Mas por R$8 por causa de uma comida de peixe? Pois é, às vezes a gente faz essas bobagens. Às vezes um comentário, às vezes a toalha que ficou na cama, o negócio que ficou aberto. A Mariana é engraçada, eu sei quando ela passou por um lugar que ela deixa rastros. E antes eu falava, não deixava passar uma, perdia, como diz aí fora, né? A gente perde a amizade, mas não perde a piada. Eu perdi a noite, mas não perdi a crítica, né? Mas a gente vai amadurecendo e vê que aquilo não funciona mais. Então, por coisinhas idiotas. Mas o que acontece para a gente mudar isso? É o nome do culto. A ficha um dia cai. Rapaz, olha o que você está fazendo, olha a imbecilidade, olha a imaturidade, não precisa disso, vamos trabalhar pela paz, vamos parar de querer mudar o outro na marra. Está entendendo, pessoal? Sim ou não? Então, autogoverno. Nenhuma palavra que a gente, nossa, vai ser um ano de governo, eu estou lá provocando, eu estou lá falando, eu estou lá criticando. Não, essa promessa aqui é para o outro, não é para mim. Aí sim, cada pessoa fala, porque para o outro foi mais fácil, porque o outro está vencendo, eu não estou. Não, é verdade, o outro está lutando, o outro está se esforçando, eu não estou. Então, realmente, a promessa é para o outro, porque eu não quero cumprir o princípio. Não vai acontecer mesmo. Então, nós podemos receber muitas coisas, mas de que adianta se nós não estivermos todos os dias plantando a coisa certa? A gente pode ter todas as promessas a nosso favor, mas se a gente não mostra o caráter para suportar, para agirmos com sabedoria, com integridade, nos mantermos fiéis nas coisas certas, nada vai adiantar. Tem o princípio também da individualidade. Cada um de nós, Deus vai trabalhar de uma forma correta, de uma forma única, de uma forma diferente. Então, a maneira que Deus trabalhou comigo foi diferente do que trabalhou com ela, que vai ser diferente que vai trabalhar na sua vida. Então, Deus trabalha de várias maneiras. Ele levanta de uma forma, Ele cuida de uma forma, Ele trata de uma outra forma. Ele vai no ponto, Deus sempre vai no ponto certo que a gente precisa. Ou pega num filho, ou pega no orgulho, ou pega num caráter, ou qualquer coisa, ou pega na sua própria vida. Mas Ele vai tratar cada um. Então Deus faz, Ele levanta, Ele trata cada um no seu tempo, de acordo com aquilo que a gente está entregando. Às vezes a gente tem um tratamento mais duro, mais longo, porque também a gente está com o coração mais duro, mais fechado. A gente não está abrindo para a coisa certa. Então tudo aquilo que vem até nós, habilidade, sabedoria, dinheiro, criatividade, saúde, tudo que nós somos abençoados pelo Senhor, precisa ser usado para a glória dEle. Então eu tenho saúde, é para a glória dEle. Se Deus tem me dado recursos, dinheiro, oportunidade de crescer profissionalmente, tem que ser para a glória dEle. Por quantas pessoas que a gente já viu, vários testemunhos assim, foram curados de doenças gravíssimas, AIDS, câncer, situações sérias. A pessoa veio e recebeu a cura, saiu. O que você acha que virou, pessoal? Não teve a segunda chance, não voltou. Vem um negócio mais forte, morre, lá, interna no hospital, não sai mais. Ou quantas pessoas que chegaram a pé, tomando chuva, depois tinha moto, tal, passou, pagou o preço, tal, começou a engrenar a vida, começou a ser abençoado. Aí já, como a bispa sempre fala, já não tem mais tempo, aí liga para a pessoa, nossa, está tudo tão abençoado que está até mais difícil de ir, tal. Para de vir,
para de semear a coisa certa, começa a plantar a coisa errada. Daqui a pouco você não ouve mais falar da pessoa, perdeu tudo, ficou pior do que quando chegou. Então são semeaduras, elas nunca param. É uma semente atrás da outra que nunca para. Por isso que é tão importante a gente estar analisando todo o tempo. Cuidado com a sua boca, cuidado com as suas atitudes, cuidado com aquilo que você está fazendo, pensando durante todo o dia. O princípio da união, da aliança, aliança com Deus, aliança no seu casamento, ela não pode ser quebrada. O povo de Israel, eles viviam se colocando em problemas, porque eles quebravam, toda vez que eles tinham paz, eles quebravam aliança com Deus, fazia com Baal. Toda vez que a gente quebra uma aliança com Deus, a gente troca Deus por alguma coisa, Deus já não é mais a nossa prioridade, já não é mais importante. Quando a gente quebra uma aliança no nosso casamento, a gente vai travar a nossa vida, aí as pessoas começam a falar, eu não sei por que a minha vida não está andando, eu não sei por que a minha vida não está progredindo. Fala, quebra de um princípio. De um princípio. Sabe por que minha vida não está andando? Simples. Porque estou quebrando princípios. Aí as pessoas não querem saber de Deus, muitas vezes. Ela quer saber da cura dela, ela quer saber da dívida paga dela, quer saber do filho em casa de novo, ela quer o casamento dela mudado. Não quer Deus. Então as pessoas vão, buscam um tempo, depois para. Ou pior, né, aqueles lugares, infelizmente, que ainda tem, aquelas pessoas, né, que muda a sua vida em 3 dias. Eu mudo a sua vida em 1 semana. Compra o trem que a sua vida vai mudar. Vai em tal lugar, tal monte, tal rio, tal, sei lá onde, que ali a sua vida vai mudar. E quem muda a vida de alguém aqui? Eu mudo a sua vida? Não. É Deus que muda a minha vida, é Deus que muda a sua vida. Então essa não tem terceirização. A gente pode pregar, a gente pode ensinar, a gente pode aprender com a palavra, mas o que muda é a minha decisão. Se eu me entrego para Deus, se eu faço uma aliança com Deus, Deus pode mudar a minha vida da noite para o dia? Pode, Ele pode dar aquela cura que a gente tanto precisa, aquela sentença judicial que a gente tanto estava esperando já há tanto tempo, pode. Mas é aquela velha história. Será que aquilo realmente vai ser bom para mim? Será que meu caráter está preparado para receber essa bênção agora? Será que talvez pular um processo vai ser benéfico para mim? Será que minha mente está preparada para tudo isso, para tanto livramento, para tanta bênção de uma vez? Na maioria das vezes eu acredito que não. Porque é igual o Senhor em vários momentos falou, eu não vou dar essa vitória para vocês, vocês vão falar que foi vocês. Porque vocês têm muita gente, vocês têm muito soldado, então vocês vão falar, não, a gente que é bom mesmo, a gente que é guerreiro mesmo. Então o Senhor faz mais uma peneira, ajusta mais, arrocha mais, para ver o que vai sair. Olha aqui o que está em 1 Samuel 23:8. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Fala comigo, Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Saul, naquele momento, ele teve uma boa atitude, ele expulsou os médiuns e os que consultavam os espíritos. Então, às vezes, durante um período da nossa vida, a gente até toma uma boa atitude. Às vezes você começa um propósito, né? Você começa a plantar uma boa semente. Mas o que falta na vida da maioria das pessoas? Fala, consistência, estabilidade, continuismo. Falta isso. A pessoa começa bem, mas ela não mantém. Saul começou bem. Foi lá, expulsou a idolatria, tal, começou, nossa, maravilhoso, era o pior problema daquele povo, era a idolatria. Qualquer coisa eles iam para outros deuses, ia para Moloque, ia para Baal, era qualquer deus que eu não precisava mudar o coração, eles entregavam até o filho. Fazia até queimava filho, mas não precisava queimar o coração. Então começou bem. Olha aqui, o que aconteceu depois? 1 Samuel 28:4. Depois que os filisteus se reuniram,
vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, fala comigo, teve medo. Teve medo. Ficou apavorado. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha só. Ele estava com medo, era uma característica dele. Infelizmente, ele era alto, ele era bonito, ele tinha um porte, mas ele era pequeno por dentro, ele era covarde, ele tinha medo. Então, ele vivia fazendo as coisas pela emoção, desobedecia a Deus para agradar o povo, tinha medo, trocava a ordem, fazia do jeito dele. Por quê? Porque ele queria segurar o trono, ele queria segurar o poder, ele não queria relacionamento com Deus. Por isso que Samuel falou, Deus deu ao seu reino a alguém que é melhor que você, alguém que respeita, alguém que ama a Deus, alguém que obedece. Então veja, aqui o Senhor, ele orou, ele fez tudo aqui, e o Senhor não respondeu por nenhuma maneira, não teve profeta, não teve sorte, não teve por sonhos, não teve nada. Deus não respondeu, por quê, pessoal? Por quê? Porque ele tinha feito o quê? Quebrado princípios. Fala, Deus não respondeu porque ele havia quebrado princípios. Ele estava semeando sementes ruins. Então, muitas vezes a gente vê essa situação. Por que minha vida não vai? Deus parece que não me responde, parece que não está caminhando as coisas. Por quê? Quebra de princípios. Então, ao invés do Saul, olha só a cabeça, traz para a sua vida, para o seu dia a dia. Ao invés do Saul, meu Deus, socorro agora. Eu vou fazer uma aliança, eu vou rasgar minha roupa aqui, eu vou ficar deitado no chão e eu vou fazer um voto com o Senhor. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, me responde. O que ele foi fazer? Ele foi buscar quem consultava espíritos. Então, ao invés de muito, Senhor, eu já mudei, Senhor, já mudei, já entendi, agora já entendi. Acabou o sofrimento, acabou, não quero mais essa vida, eu cansei dessa desgraça na minha vida, tal. O que a pessoa faz? Vou parar, vou desistir, vou pedir ajuda para o outro, vou fazer qualquer coisa. Ué, você não está funcionando com Deus, vai funcionar sem Deus? Se não está funcionando aqui com Deus, eu vou fazer sem Deus? Então Saul disse aos seus auxiliares, procurem uma mulher que invoque espíritos. Mas você não tinha expulsado? Para que eu a consulte, porque já que Deus não me responde, alguém vai me responder. Eles disseram, existe uma em Endor. Então a gente vê isso. Saul era um louco espiritual. Mas você vê que ele tinha consciência de tudo. Tanto que quando ele chegou lá e falou, eu juro por Deus que você não vai morrer. Mas ele sabia que ele estava errado. Mas para dar força para aquilo que ele ia fazer, ele botou até Deus no meio. Então, ele cria ou não cria? Não cria. Porque se eu creio, eu obedeço. Então, ele era um louco espiritual. A maioria das pessoas acaba agindo com essas insanidades. A gente tem consciência do que deve fazer, mas eu decido não ser o prudente, não fazer parte do crente prudente, da virgem prudente. E é o que ele fazia. Fala novamente, eu sou o causador dos meus problemas. Então nós somos os causadores dos nossos problemas. Nós é que vamos lá e muitas vezes pegamos com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque a nossa mente não está alinhada à mente do Senhor. A mente está uma mente dividida. E quem tem mente dividida, chega a algum lugar, pessoal? Não chega a lugar nenhum. Então veja o nível de contradição, de instabilidade desse homem. Ele não sabia ainda, ele não tinha entendido ainda qual que era o propósito da vida dele. Era para ele libertar Israel, era para ser bênção. A dinastia dele ia durar por muito tempo. Mas o que ele fez? Se Deus não me responde, uma feiticeira vai responder. Será que nós não estamos fazendo coisas assim? Será que nós não estamos fazendo coisas que um dia nós condenamos? Saul condenou as feiticeiras.
mas um dia ele voltou para as feiticeiras. Sabe que um dia isso já aconteceu com a gente. Às vezes coisas que a gente estava vivendo, não era o que o outro estava vivendo, e a gente achava, a gente não vai passar por isso. Às vezes coisas que você condenou um dia, que você falou da fé do outro, falou do casamento do outro, falou do filho do outro, você está vivendo algo pior. Então eu posso ter todas as promessas, a gente pode declarar, dar a mãozinha, concordar e declarar minha família, o meu casamento, meus filhos, todo maravilhoso, incrível, nota 1000. Mas se eu estou quebrando os princípios, nenhuma palavra vai se cumprir na minha vida, porque eu estou quebrando a palavra de Deus, eu estou semeando a coisa errada. Tem uma frase que a bispa fala, que é muito importante, que fala assim, fala comigo, a única voz que meu futuro ouve é a da semeadura, que eu faço. Novamente, a única voz que o meu futuro ouve é a da semeadura, que eu faço. Então, o meu futuro só vai ouvir a voz da minha semeadura de hoje. Porque olha o que diz aqui em Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o discutir, o resistir, a arrogância, é como iniquidade e idolatria. Então Deus falava, mas ele fazia completamente diferente. Deus dava uma direção, mas ele fazia do jeito dele, então ele estava em rebelião. Ele até chegou a se disfarçar para falar com aquela feiticeira. Ele não foi como o rei, ele sabia que estava tão errado que ele se disfarçou. Então, pessoal, analisa isso. Às vezes a gente se disfarça de crente. A gente pode se disfarçar de crente, mas Deus está vendo a minha intenção, a minha motivação, a semeadura que eu tenho feito, as coisas que eu tenho feito no meu culto, aquilo que se passa no meu coração. Eu posso me disfarçar de crente. Estar na igreja, ter a Bíblia, adorar a Deus, ser uma pessoa aparentemente correta, mas Deus está observando a minha vida espiritual. E a vida espiritual fala, o mundo espiritual é implacável. Se eu não estou debaixo da proteção de Deus, eu estou descoberto. Se eu estou descoberto, eu estou descoberto. Então, nós precisamos analisar isso. Nós não podemos mais agir com rebelião, com rebeldia. E às vezes a rebelião não é assim, eu não concordo com nada disso. Eu não creio em nada disso. Eu simplesmente não obedeço. Como o exemplo que eu disse agora no comecinho. Na oportunidade de a gente poder apaziguar uma situação que foi uma imaturidade, uma bobagem, uma coisa que não tem peso, a gente vai lá e age pela emoção. Puxa, eu falo, aí estraga a noite, e já fica a coisa chata. Precisava disso? Não. Mas eu quero. Que vontade de agir com tolice, que vontade de falar o que eu estou sentindo, que vontade de botar para fora uma bobagem, nossa, que vontade, mas é aí que sai o desequilíbrio, a falta de governo. Não, porque eu estou governando para a glória de Deus. Governando o quê? Governando o quê? A palavra diz, se a minha língua, se eu conseguisse governar a minha língua, eu já sou considerado perfeito, de tanta guerra que isso traz. De tanta dificuldade para a carne, mas é claro, é uma guerra, mas quanto mais eu fortaleço o meu espírito, mais a minha carne vai se diminuindo. Então não vamos mais agir com rebelião, vamos deixar a palavra partir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, o velho homem do novo homem, o antes e o depois, que essa palavra faça parte de cada um de nós. Que essa ficha, como a gente está falando, que essa ficha caia nessa noite, em nome de Jesus. Que essa ficha caia, é que a gente tome as decisões certas, porque é o que a gente acabou de falar, Saul se disfarçou. A gente se disfarça muitas vezes de crente, mas Deus está observando tudo, e o diabo também. Então, vamos deixar essa ficha cair, vamos tomar decisões nessa noite, vamos decidir por obedecer, por cumprir os princípios, em nome de Jesus, amém? Ficha cair nada mais é do que a visão ser aberta. E você começar a ver coisas que você não estava vendo, reconhecer coisas que você não estava reconhecendo, fazer uma análise profunda sua
E é como se virasse assim uma chave mesmo na mente. Um dia você acredita que aquilo funciona, no outro seus olhos são abertos e você não acredita mais. Se você nunca leu a história de Saul, eu convido você a fazer a estudar sobre a história dele. Saul foi preparado, ele foi criado para aquilo. Ele foi preparado para ter o reino dele estabelecido para sempre. A promessa era essa, de passar de geração em geração. Só que como ele quis fazer do jeito dele, e ele tomou as decisões dele, ele não deu a oportunidade das fichas caírem. Poucas vezes, sim, quase nada, você vê Saul tendo uma boa atitude ou uma boa iniciativa. E ele foi, e como a bispa tem falado, Saul, a gente fala do Saul, porque Saul e tal, só que ele era a pessoa mais importante daquela época. E você vê que não importa a posição que você está, o que é que você faz, se você não for por aquilo que Deus manda e seguir os princípios certos, aquilo não vai ficar estabelecido. Uma hora aquilo vai ser arruinado. Saul não governava as emoções dele, era uma perturbação interna mesmo, até de tomar decisões erradas, porque quando você toma uma decisão errada, você não tem mais paz no espírito. E você vê que Saul, foi passando um tempo, Saul já não tem nem mais paz, ele não dormia, ele não descansava, porque cada vez que você passa por cima de algo que Deus falou para você, cada vez que você passa por cima de algo que Deus falou que já não é mais para fazer, uma atitude que é para controlar, de algo que você deveria estar organizando, você não vai ter paz. Você não vai ter paz para dormir, você não vai ter paz com as outras pessoas, você começa a ser mais grosseiro, você começa a colocar para fora um monte de coisa, e quando você vai ver, você já está numa rede assim que você poderia ter evitado, que é o caso de Saul. Ele era muito dependente do que as pessoas falavam sobre ele, e hoje o grande problema da sociedade é isso. O que vão falar sobre mim? O que estão pensando sobre mim? O que estão achando sobre mim? Quando você deveria estar orgulhoso de que os seus erros servem para ensinar as pessoas. Não, se eu errei, então sair com dignidade, que é o que eu falei no início, no culto da manhã. Tem pessoas que para ela entrar num problema, para ela causar uma situação, para ela responder bravo para o vizinho, ou no trânsito, nossa, não precisa de muito não. Você tem até medo de, às vezes, falar de uma forma com a pessoa assim, mas, né, que você já leva uma patada daquela, que você fala, mas gente, para que isso? Ali, você percebe que a pessoa tem um impulso para algumas coisas, e para outras coisas ela não tem. Ela tem impulso para brigar, para gritar, para aprontar um escândalo, e a buzina, então, se a buzina falasse, ela pediria socorro, porque bate a mão no volante, não sei o quê, e põe a mão para fora, enfim. Mas para sair do problema, não tem o mesmo impulso, nem a dignidade de sair do problema. Não tem. Quando eu digo dignidade, é de botar a boca no pó e dizer, errei. Me ajuda então a arrumar, a consertar, eu não quero ficar assim. Não. Tem gente que ainda justifica os seus erros. Saul era um ótimo justificador. Você pode ver que quando ele errava, ele sempre justificava. E a ficha dele demorou muito tempo a cair. E se você for lendo a história de Saul, logo quando ele tem aquele impasse com Davi, e Davi evita de matá-lo e corta a pontinha do manto e tal, você vê que logo após ele reconhece, fala, o erro é meu, sou eu sou o problema. Você pode ver que tem um lapso, assim, sabe, tipo de sanidade, que é o que não deve ser na nossa vida. Nós não podemos viver com momentos de sanidade. Em um momento você resolve algo que você impressiona as pessoas perto de você. Outros momentos, sua cabeça está fora do lugar, não está pensando, está agindo por aquilo que está sentindo. E a ruína de Saul foi gigantesca, de todos ali ao redor dele. Em 1 Samuel 13, versículo 13, diz assim, disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você.
Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essa situação foi quando foi dito para Saul esperar a chegada do Samuel. E como ele não obteve resposta, ele foi vendo o dia passando, o que ele fez? Decidiu tomar a decisão por ele mesmo. Só que logo que ele decidiu, quem chega? Samuel. E aí, Saul age de uma maneira, assim, indigna, quando Samuel dá essa notícia a ele. Da forma que ele agiu, do jeito que ele agiu, o reino dele não vai ficar estabelecido. Qual é a atitude de Saul numa dessa? Ele se joga. Não, pelo menos vai comigo, para o povo achar que você está comigo. Ó a falta de dignidade. Ao invés de se arrepender, me arrependo, estou envergonhada, eu não deveria ter feito isso e tal, mas se arrepender mesmo, não ter um remorso, mas um arrependimento. Vai comigo, pelo menos, para o pessoal pensar que você está junto, que nós estamos juntos ali ainda. Não importava o que realmente estava vivendo, importava o que as pessoas iam pensar. E é dessa forma que tem muita gente perdendo coisas e perdendo a vida. Ela se importa com o que o outro vai pensar. Então, ela bota um baita esforço para parecer que ela é alguma coisa, para parecer que ela é espiritual, parecer que ela é uma boa mãe ou um bom pai, para parecer que é um bom esposo ou uma boa esposa. Na frente dos outros é sorriso, é carinho, é beijinho. E atrás é só patada dia e noite, noite e dia. A pessoa, ela tem capacidade de agir de uma maneira extremamente grosseira por onde ela passa, mas na igreja ela é irreconhecível. E quem diz que a gente pode ser crente só quando a gente está na igreja? Você tem que ser crente por onde você passar. Você tem que deixar um bom testemunho por qualquer lugar que você for. O que vão pensar de mim? Que você é cristão, que você segue os mandamentos. E que você faz aquilo que lhe é mandado. Que a palavra manda. Agora, a pessoa bota um esforço danado para parecer que ela está orando, para parecer que ela está buscando. Às vezes, até na hora de dobrar os joelhos e orar. Quantas vezes dobrou o joelho para orar e cochilou? Não, estava orando, estava numa conexão mais profunda com o Senhor. Transcendendo aqui. Dormiu. Dobrou os joelhos e dormiu. E como se aquilo mudasse alguma coisa. Dormiu de joelho dobrado. O máximo que pode lhe causar uma dor nas costas bem ruim. Ou fingir que está jejuando. Não fingir assim de mentir. Não acredito não quero acreditar que há pessoas que mentem que jejuam. Mas aquela coisa de, não posso comer perto de ninguém. Não posso fazer isso perto de ninguém. O que vão falar que eu não estou em jejum e tal? Mas acredito que você tem um bom motivo para não estar jejuando. Às vezes está tomando um medicamento forte, ataca o estômago, não sei, precisa comer uma coisinha antes e tal. Já aconteceu isso comigo. De estar um propósito de jejum e eu estar tomando um medicamento muito forte, não consegui tomar por causa da falta de alimento. Não precisa deixar o estômago mais calmo para poder ingerir o medicamento. Mas o que vão pensar? Não, o que é que você está vivendo com Deus? O que vão achar? O que vão falar? E o que é que você vive com o Senhor? A partir do momento que você vive com o Senhor, você não importa mais o que as pessoas vão falar. Você tem a atitude como a atitude de Davi, que quando Davi errou, e teve noção do erro dele, percebeu aquilo, o que ele fez? Ele botou a boca no pó, ele orou com força, ele se rasgou por inteiro na presença do Senhor, porque ele percebeu que ele tinha feito errado. E não, porque, o que vão pensar, olha só o que aconteceu. Não, era por ele mesmo, porque se você ler a oração de Davi, é tão forte que é uma oração que todo mundo deveria fazer. Em Salmo 51:10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi
fazer orações que tocavam ao Senhor. Em Salmos, vários salmos você vai encontrar orações de Davi aflito, angustiado, preocupado, em alguma situação de guerra, lutando por diversas formas, e ele sempre lançando no Senhor a sua ansiedade, a sua preocupação, o medo, a angústia, diferente de Saul. Porque Saul se jogava nos pés de Samuel, não, vai comigo, para o povo pensar, ao invés de se jogar na presença do Senhor. E, claro, e honrar a Deus e dizer, o Senhor me escolheu, e eu não fiz bem esse papel. Então, me perdoa, me julga como, então, um louco, mas não tira de mim a sua presença. Não importava para Saul a presença. Para Davi importava. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não tem a presença do Espírito Santo, está sempre incomodada. Ela está sempre achando que alguém está falando algo direcionado a ela. Ela está sempre achando que alguém está provocando ela. Ela está sempre achando que algo que você fez foi para atingir ela. E às vezes ela não é nem o centro do universo ali para aquela pessoa. E ela acha que aquela pessoa está preocupada com ela. Por quê? Falta de paz. Olha a falta de paz. Olha a falta de descanso. E quem era o único que acalmava Saul? Davi. Davi ficou tão bom naquilo que ele fazia, que ele teve a oportunidade de acalmar Saul, que não tinha tranquilidade nem para dormir. Depois disso, Saul enlouqueceu mais. E depois foi vendo o crescimento de Davi, Saul não foi aguentando conviver com aquilo. Porque a pessoa não faz o que tem que ser feito. Ela não se especializa no que tem que se especializar. Ela não é perita naquilo que ela faz. E ela se incomoda com quem está crescendo. Se o seu principal meio de trabalho, ou de sobrevivência, ou a coisa mais importante do que você faz ali, seja, nós pregamos a palavra, você tem um escritório, um salão, uma empresa, não sei. Você tem que ser perito, então, naquilo que você está fazendo. Então, você tem que ser o melhor naquilo. Nós pregamos a palavra. E se a gente ficar na média do que nós estamos vendo por aí fora, aí não tem qualidade, então aí não tem crescimento. Nós temos que ser melhor a cada dia. E como que eu faço isso? Então, eu vou estudar mais a palavra. Então, eu vou entender mais o que eu tenho que entender. E você, naquilo que você faz. Seja perito naquilo que você faz. Cresça no ramo que você tem. Esses dias eu vi alguém falando que trabalhava com serviços de pintura na parte do dia e à noite fazia entregas, né? E a pessoa recebeu um conselho assim, eu acho que você deveria parar. O que você quer se especializar? Eu gosto da parte da pintura. Então, a partir de agora, você não faz mais o que você está fazendo à noite e você vai ser o melhor nisso que você quer ser. Porque hoje em dia, o que mais temos dificuldade é encontrar um prestador de serviço que seja honesto, que te entregue um bom trabalho. E ele falou, no conselho que ele recebeu, foi exatamente isso. Você vai começar o seu trabalho e ser perito naquilo que você faz, sabe como? Sendo honesto. Cumprindo horário, cumprindo contratos e sendo melhor naquilo que você foi designado. Saul foi designado para algo e ele não se tornou perito naquilo. Davi já vinha treinando desde o pasto. Desde quando era pastorzinho de ovelhas, ele foi o melhor. Depois, quem é que teve coragem de enfrentar o Golias? O Davi ali de novo. Ele foi se tornando o melhor nas coisas. Quem que conseguia tocar a harpa tão bem que acalmava Saul? O Davi de novo. E não é para quem não está colocando a força no que tem que colocar, não é para ficar incomodado mesmo, de olhar e falar assim, por que só esse menino? Por que só Davi? Por que falam só de Davi? Porque Davi é mencionado o tempo todo? Porque Davi está fazendo o que outros não estão fazendo, o que Saul não estava fazendo. Então, se você está incomodado com algo ou com alguém perto de você, vá buscar o porquê. Por que fulano? Por que só fulano? Por que só fulano? Por que só fulano recebe elogio? Por que só fala do fulano e tal? Porque fulano decidiu ser o melhor no que ele fazia. E quando fulano entra num problema, ele tem que sair também com dignidade, assim como Davi. Em 1 Samuel
15:25 diz: agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à sua barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Você não vê Saul botar a boca no pó e dizer isso ao próprio Deus: Senhor, eu pequei. Senhor, minha ficha caiu. Meus olhos foram abertos, eu entendi. Eu pequei, eu errei. Me ajuda a ser melhor. Não, você vê ele atrás de Samuel. Pelo menos mostra para o pessoal aí que a gente está junto. Que você ainda não saiu de perto de mim, para eles acreditarem que Deus ainda é comigo. Você não vê ele indo implorar perdão para Deus, que era onde aquilo deveria ter acontecido. Quantas vezes nós estamos tentando manipular uma situação, organizar algo, para impressionar alguém, quando o verdadeiro motivo da sua vida deveria ser botar sua boca no pó e querer impressionar ao próprio Deus, com reconhecimento, com agradecimento. Sabe quando você pede tanto algo e você não recebe, e ainda assim você dobra os seus joelhos, você agradece a Deus? É assim que você move o céu. Porque se você recebesse, dobraria os joelhos e agradeceria. Por que não dobra quando não recebe? Porque às vezes é fácil a gente dizer também: não, porque eu honro a Deus a todo momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Basta não receber isso aqui. Está vendo? Deus se esqueceu, Deus não viu o meu projeto, porque não sei o quê. Por que Deus respondeu o projeto do outro? Ó, as vendas nos olhos. Tem pessoas ainda vendadas, que não estão percebendo a atuação do Senhor. E se isso que Saul viveu, tantas coisas que ele viveu, não eram testes que ele não passou? Essa mesmo de Samuel. Se tivesse aguardado mais um pouco. Mas talvez Samuel foi permitido pelo próprio Deus o atraso de Samuel, para ver até onde Saul iria. Às vezes você está vivendo um teste, para ver o que vai sair de você. E naquele momento você é reprovado, porque age como um Saul, porque eu vou fazer do meu jeito mesmo, eu vou dar o meu jeito, eu vou organizar. Entregue para Deus. É o Senhor que muda as coisas. Em Tiago 1:7 diz: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Que era o grande problema de Saul. E o grande problema das pessoas hoje em dia. Mente dividida e mente instável. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer mais. Uma hora ela ama a Deus, outra hora ela não ama mais. Tem pessoas que a gente já sabe, dependendo do período ela aparece na igreja. E ela vem já falando: não, porque agora eu vou firmar, porque agora não sei o quê, Deus falou comigo. E dentro você já pensa assim: ô Senhor, tomara que seja verdade dessa vez. Terminou o propósito, não está mais aqui. Você vê que ela tem a mente instável, ela é dividida. Ela quer viver os milagres do Senhor, mas ela quer aproveitar também um pouquinho do que o mundo pode oferecer. Ah, mas isso aqui não tem problema. Tem problema. Deus é um Deus detalhista. E tem coisas que não vão passar. E não adianta, às vezes nós não estamos recebendo, porque a nossa mente está dividida, está instável. Ela é como uma onda mesmo, ela vem e vai. Uma hora ela acha, outra hora ela não acha. Uma hora ela tem certeza, outra hora ela não tem certeza. Uma hora ela ama o cônjuge, ele foi feito para mim, meu amor, minha vida. Deu um pouquinho lá, teve alguma situação, falei que não ia dar certo, nós somos incompatíveis. A gente não combina mesmo. Ah, eu sou assim, ele é assim.
Aí uma hora está de novo, todo apaixonado, é aquele amor, depois não está mais. Uma pessoa assim não tem credibilidade para fazer nada, nem para falar nada. Se ela não mostrar que ela é consistente naquilo que ela faz, ela não tem credibilidade para falar. E, claro, nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Não jogue a culpa em qualquer situação ou em qualquer outra pessoa. Se você plantou, foi um plantio seu. Não venha dizer que você foi obrigado a fazer isso, ou que você foi obrigado a mentir, ou que não tinha uma outra saída, ou que não tinha uma outra possibilidade, porque tinha sim. Sempre tem a escolha de Deus e a escolha pela palavra. Sempre tem. E você vê, eu já atendi mulheres que queriam casar. Aí, quando não estava funcionando, vem pedir atendimento e a expressão dela é, então, porque eu fui obrigada a casar. Fui obrigada a casar, porque ali e tal, não sei o quê. Aí eu falei, ainda falei para uma, falei, obrigada como? Minha sogra obrigou a casar. Falei, ela pôs uma arma na sua cabeça? Mandou você casar? Não, mas ela disse que agora a gente tinha que casar. Eu falei, então você casou porque quis. Você queria aquele casamento também. Mas quando aquilo está errado, me obrigaram a casar. Porque quando alguma coisa deu errado, me obrigaram a mentir. Me obrigaram a fazer. Me obrigaram a dar tal resposta. Me forçaram a isso. E não. Às vezes não. Você podia ter tomado a decisão certa e não decidiu. E aí, eu vou jogar a responsabilidade para outro, para alguém, para o fulano, para o meu marido. A responsabilidade é dele. A responsabilidade é nossa. Quando nós escolhemos errado, a responsabilidade é nossa. Quando nós fazemos algo com a intenção e motivação errada, a responsabilidade é nossa. Eu já vivi situações de fazer algo com a motivação errada e tentar me enganar, inclusive. Não, estou fazendo isso por isso, estou fazendo por isso e tal. E no final, aquilo dá errado mesmo, porque não ia funcionar nunca. E o próprio Deus me lembrar. E aí, como que você faz? Você sai com dignidade do problema. Senhor, verdade, eu fiz isso mesmo. Agora estou colhendo. Agora me ajuda a colher e diminui a colheita, por favor. Saia com dignidade, que não foi o que aconteceu com ele. Em Tiago 1, 22, diz assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então você vê que uma pessoa que finge que pratica a palavra, que finge que busca Deus, que finge que é cristão, que ele pode estar em todas as orações, mas ele sai 3 vezes da nave. Ele não consegue prestar atenção, ele mexe no celular, ele não se conectou mesmo com o Senhor. Mas ele fingiu que está fazendo aquilo, é como uma pessoa se olhar no espelho e se esquecer da face dela. Como que eu sou mesmo? Nossa, será que meu cabelo é liso, meu cabelo é preto? A pessoa não se reconhece, ela esquece a face dela. Isso é uma pessoa que está enganando e se enganando. Você sabe que uma vez eu entendi isso de um jeito assim, às vezes a gente acha que a gente está sendo mais esperto, até Deus mostrar que a gente se engana, está se enganando. Às vezes, quando eu estava fazendo exercício, sabe quando você já pula do 15 para o 20? Ou você pula do 5 para o 10? Onde você está? No 10. Você já não está mais aguentando, mas aí você vai pulando os números ali, e aí, um dia, eu pensando aquilo, às vezes eu pulava 2, 3, sabe? E aí eu pensando aquilo, gente, a prejudicada aqui sou eu. Eu acordei cedo, botei roupa de academia, às vezes estava frio. Eu lembro que quando eu comecei a fazer academia, a gente fazia lá na Celso Garcia, naquela rampa que ventava.
eu chegava com um lenço, assim, que eu parecia uma muçulmana, toda enrolada, assim, com casacão, e naquele humor que você pode imaginar. De manhã, no frio, para treinar, é uma pessoa que governa mesmo, entendeu? E aí, você está ali, o que você faz? Ah, nossa, não estou aguentando, é isso, ó, já vim, já acordei, já vim e tal. Quem que é o prejudicado? Sou eu. Eu não estou prejudicando a pessoa que está me dando aula. Eu estou prejudicando a mim, que não estou fazendo certo. E às vezes, quando as pessoas falam, você está fazendo tal coisa, você está tratando, a bispa sempre pergunta, vocês estão passando creme nesse rosto? Está tratando esse rosto direito? Está coisando, arrumando a pele? Está cuidando do cabelo? Ela está sempre perguntando. Geralmente ela pergunta quando ela percebe que algo não está muito bom. Ela vem com uma pergunta assim, minha filha, está passando creme? Ali a gente já sabe, né? Ela já descobriu que ou o meu creme acabou, e eu não fui comprar, ou eu estou me alimentando errada, já sabe. Ela vai saber responder. E ali, quem que é a prejudicada? Não sou eu, não é a bispa, sou eu. Porque se acabou, quem não foi atrás fui eu. Quem não teve a vontade de que aquilo fosse organizado e ficasse bem feito, fui eu. E depois, eu tenho direito de dizer, é porque eu estou me sentindo assim, ou porque eu estou me sentindo assim. Não tenho, porque eu não pus a força que eu deveria colocar. E assim você traz para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Peraí, você está fazendo, você está orando, você está jejuando pelo seu casamento? Eu oro. A pessoa não lembra de orar, a pessoa não lembra de clamar, nada. Quem que é o prejudicado? Quem que está saindo e entrando numa situação ainda pior? Por isso que às vezes você vai ver os pastores perguntando para você, está fazendo isso, está orando, vem para a igreja, aí o pessoal faz ligação, escuta, vem para a igreja, participa das coisas e tal, e às vezes a pessoa até se incomoda, por que está ligando e tal, não sei o quê. Espera aí, quem que é o prejudicado? Estou tentando te ajudar, não quer ajuda? O que eu posso fazer? E assim, nós temos que entender, se as vendas não caírem, e nós não entendermos que os maiores prejudicados somos nós e não o outro, nós não vamos ter uma mudança de atitude tão profunda como foi a de Davi, de reconhecer o seu erro, de botar a boca no pó e pedir uma solução a Deus. Se você não entender que aquilo que você está semeando, as coisas negativas que você está semeando, você vai colher, aquilo que você está semeando na vida do outro, vai voltar para você. Às vezes alguém fez algo para você, às vezes pode até ter feito. E aí você fica lá na sua casa, no seu carro, no seu quarto, só lembrando que fulano vai pagar, porque fulano não sei o quê, ele não deveria ter feito isso, que ele não deveria ter agido assim. Porque é isso, olha só, está vendo como falando sozinho ali. Cuidado, hein, não fala sozinho não. Já é um indício aqui, ó. A pessoa que está falando sozinha, você vê que ela já não está em paz. Então, ela está falando sozinha e recapitulando ali tudo que aconteceu, às vezes aquela briga e tal. Você vê que ela está incomodada naquela situação. Porque ela está falando tudo aquilo e ela está esperando que o outro seja atingido. E, na verdade, quem está sendo prejudicado é ela. É beber um veneno e esperar que o outro morra. E quem bebeu o veneno foi você. Fomos nós. Então, se bebermos um veneno, é o nosso corpo que vai sair prejudicado. Se você tem falado de alguém, esperando que algo aconteça, porque vingança ou justificativa, não sei, não espere que ele seja prejudicado, porque quem vai sair prejudicado é você. A lei da semeadura é real, é verdadeira. Se você plantar, você vai colher. Se você plantar engano, não adianta reclamar que enganaram você. Se você plantar discórdia, falta de fé, tantas coisas, não adianta reclamar que Deus não respondeu. Ou que, estão fazendo confusão, estão me colocando no meio da confusão. Como eu falei hoje no culto da manhã, o nosso foco tem que estar em Cristo e no que nós podemos fazer melhor para a gente não viver aquela situação. E vira e mexe, você vê as pessoas tão preocupadas com coisas que são tão banais, que você não precisa se preocupar com aquilo, vai guerrear a coisa que é importante. E aí, é o fulano do meio gospel que está com a vida assim.
Ai, fulano, crente, separou. Ai, você viu o filho lá da outra, da cantora? A situação que está? E o seu? E o seu casamento, está tudo certo? Para você falar do casamento do outro? Fuxico gospel é pecado? É fofoca? É o gospel news? É errado? Não é porque é gospel. Ai, fofoca gospel. É igual inveja branca. Inveja branca. Nada, uma inveja santa. Que isso? Inveja é inveja. Fofoca é fofoca. E ao invés de estar preocupado com a vida do outro, ou com o filho do que o filho da fulana fez, ou com o casamento do outro, olhe para a sua casa e trabalhe para que o seu filho amanhã não viva a mesma coisa que o filho da moça. Trabalhe para que o seu casamento seja um grande testemunho, que você não viva o que a outra pessoa viveu. Porque o que essa mãe, ou que essa esposa, ou que essa pessoa mais precisa nesse momento, não é alguém. Você viu, não falei que a fé não é de verdade, não? Não falei que não era crente de verdade? O que essa pessoa menos precisa disso. Ela precisa que você ore por ela. Abençoe a vida dela. Nossa, que a fulana seja abençoada, que o filho saia disso, que tudo mude, em nome de Jesus. Porque é disso que nós precisamos quando nós estamos vivendo um momento muito duro. Cuidado como você olha para as pessoas num momento duro. Nesse momento que Davi estava aqui, ó, com a boca no pó, clamando a Deus e pedindo ajuda. Imagina se um fala assim, não falei que não era de Deus mesmo? Não fazia as coisas certas aí, ó. Olha o que aconteceu com ele. Ó, o menino está morrendo aí, está morrendo. Viu tudo que ele fez? Você imagina? Tudo que ele menos precisava era isso. E claro, quando a gente vai falar do outro, aquilo volta para nós. Então, o seu foco tem que ser Deus. A ficha tem que cair. Os olhos precisam ser abertos. E a gente precisa entender para o que fomos chamados, o porquê fomos chamados, e sair com dignidade das situações que o diabo muitas vezes cria para nos colocar. Para de viver nesse mundo imediatista, arranca isso da sua vida, porque hoje tudo é muito imediatista e muito rápido, é comida rápida, é um relacionamento rápido, não aguenta ver um vídeo tão demorado e tal, e quando você senta para ver um negócio, assim, tem que ser tudo muito rápido, e tudo rápido hoje em dia. E aí vai ouvir áudio, não sei o quê, e já está no vezes 2 lá, e daqui a pouco já está no vezes 3, ali, porque a pessoa já no 2 já não está sendo suficiente. Porque é isso que o mundo tem trabalhado para fazer. Para que as coisas, que os momentos não tenham mais importância. E tudo seja muito rápido. Então, vamos trocar isso aqui rápido, esse casamento não está bom, a gente casa de novo, isso aqui não está legal, a gente faz de novo. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos consistentes e firmes nas nossas decisões. Deixa o Senhor abrir a sua visão. Deixa Ele trazer entendimento. E deixa a ficha cair. Para que Deus possa agir dentro da sua vida, dentro da sua casa e principalmente dentro de você. Que se a ficha cair na nossa vida, se a gente começar a reconhecer os nossos próprios erros e perceber que a nossa vida não está andando, não é porque a igreja não clama, não tem fé, ou porque Deus não existe, é porque eu não estou dando condições de Deus agir, nós vamos mudar a atitude e tratar esse problema. Amém? Amém. Fique em pé, por gentileza, pessoal. Feche seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Como o próprio título desse culto. Quais as fichas que caíram? Qual o entendimento que você entende nessa noite? Qual área da sua vida que você vê que não está caminhando? E a culpa nunca é de Deus, a culpa é nossa. O que você entende? O que a gente pode sair daqui já realmente com decisões na nossa vida? Porque se alguma coisa não está caminhando, é o que a gente falou. Por que a minha vida não vai? Por que essa área da minha vida não está fluindo? Quebra de princípios. Será que está faltando
fidelidade, consistência, está faltando intencionalidade, está precisando lá de alguém que realmente conhece a palavra, mas não apenas conhece, mas pratica a palavra, que não é como esse que olha para o espelho e logo se esquece da imagem, ouve a palavra e logo se esquece da palavra, mas não é porque não esquece, não lembra, mas é porque não quer, não tomou uma decisão ainda. Então, quais as decisões que você toma hoje? Qual área da sua vida que você precisa de uma resposta, de uma definição? E essa resposta, essa definição só depende de você. Será que a gente vai continuar fazendo Saul igual Saul? Se Deus não me responde, eu vou procurar outro meio. Ao invés da gente se aprofundar mais no Senhor, vencer o orgulho, esquecer o passado, nós ainda estamos querendo achar alternativas, culpados para a nossa vida. Eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, minha vida não vai. A culpa nunca é de Deus. Então você está precisando de algo na sua saúde? Uma vitória na sua saúde? O que você precisa entregar para o Senhor? Qual o princípio que está sendo quebrado? Você precisa de alguma mudança no seu casamento? Qual a aliança que você precisa restaurar? É na saúde, é no financeiro? Qual princípio tem sido quebrado? Está faltando dependência do Senhor? Está faltando o governo? Está faltando estabilidade? O que está faltando? Vamos tomar uma decisão nessa noite. E é como nós acabamos de ouvir. O Senhor não respondeu ainda? A minha atitude não muda. Se Saul tivesse segurado aquela obediência mais algumas horas, talvez, o Senhor teria dito algo diferente para Samuel. E o destino de Saul teria sido totalmente diferente. Mas ele não suportou aquela pressão. Qual é a pressão que nós estamos cedendo todas as vezes? É a pressão de tempo? A gente não aguenta esperar, então a gente toma atitudes precipitadas? É a pressão de alguma coisa não se resolver e a gente tenta resolver com a força do braço? Qual a pressão que nós estamos sofrendo? É de pessoas? É de nós mesmos? Vamos tomar uma decisão agora, de ter esse entendimento. Essa ficha caiu. Eu entendi, Senhor. Eu sabia, mas eu não sabia que sabia. Agora eu sei que sei. Agora aquilo faz parte de mim. Agora aquilo enraizou. E agora eu preciso da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da sua ajuda para colocar em prática isso. Porque isso envolve sentimentos, isso envolve mágoas, isso envolve orgulho. E eu preciso da ajuda do Senhor. Então fala com Ele agora. Peça ajuda nesse momento. Quantas vezes já chorei, com saudade de estar em um lugar que eu não me lembro, mas sei que é o meu lugar. Quantas vezes já senti a eternidade, enfim, tua presença traz o céu pra mim, mas um dia o choro vai ter fim. Espiritual é pouco depende das nossas emoções. pra poder te sentir. Não vamos mais nos sabotar. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Peça ajuda ao Senhor nessa noite. Vem, toque em mim de novo, e de novo, e de novo. Uma hora é pouco pra mim, Deus, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, pra te amar e servir. Vem, toque em mim de novo, e de
sei que é o meu lugar. Quantas vezes já senti a eternidade, enfim. Tua presença traz o céu pra mim, mas um dia o choro vai ter fim. Uma hora é pouco pra mim, pra poder te sentir. Uma vida é pouco pra ti, Deus, pra te amar e servir. Vem, toque em mim de novo, e de novo, e de novo. Uma hora é pouco pra mim, Deus, pra poder te Fale com Ele, sentir. Senhor, me ajuda. Uma vida é pouco Senhor, coloca em pra mim ti, o Espírito certo. te amar e Eu quero te agradar, Senhor. Eu quero parar de agradar a minha carne, as minhas vontades. Eu não quero mais ser guiado por essas emoções. Eu não quero mais me sabotar. Eu não quero mais me sabotar, Senhor. Eu não quero mais sabotar a minha vida. Eu não quero deixar de viver tantas promessas que o Senhor tem para mim. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Sem medo mais. Decida pelo Senhor. Decida obedecer. Não quer dizer que seja fácil, mas é o necessário. Deus não pode cumprir, Ele não pode quebrar os próprios princípios. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos tirar as pedras de tropeço do nosso caminho. Não vale a pena. Vamos decidir, eu quero uma vida abundante, Senhor. Eu quero uma vida abençoada. Vamos tirar as pedras. O que é uma pedra no seu caminho? É a reclamação ainda? Tira isso. São as críticas. Você faz muitas críticas, ou você acredita em muitas críticas. Tira isso do seu caminho. Escolha só ouvir a voz do Senhor. Escolha só sair da sua boca aquilo que edifica, aquilo que constrói. Quais são as pedras? É o orgulho ainda? Seja humilde. O Senhor exalta os humildes, mas rebaixa, derruba os orgulhosos. O orgulho precede a queda, antecede a queda. Se eu mantenho a minha cabeça, a minha incredulidade, a minha teimosia, eu que estou perdendo. Não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa dura de coração, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não quer obedecer. Tome essa decisão em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Qual que é a dificuldade que você ainda tem? Apresente tudo que nós precisamos. Ele tem que apresentar para o Senhor. A palavra diz: você não recebe porque não pede. Então vamos pedir pela coisa certa. Senhor, eu preciso da ajuda, Senhor. Preciso, Senhor, eu não consegui perdoar ainda essa situação, meu Deus. Senhor, eu não consegui ainda acreditar nessa palavra, Senhor. Eu ainda estou tão envolvido ainda com o diagnóstico, eu estou envolvido ainda com pessoas, eu estou envolvido ainda com o momento. Eu não estou conseguindo ainda, Senhor. Coloca, Senhor, coloca a tua mão em mim. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu escolho acreditar, escolho decidir. Como aquele pai, me ajuda a vencer minha incredulidade. Me ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos daquilo que você está vivendo. Olha somente para o Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele quer fazer. Mas é como os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Ele não fizer, nós não vamos nos curvar, Rei. O Senhor pode nos livrar da sua mão, mas se Ele não livrar também, não vai mudar nada. É isso que Deus espera. Saul perdeu tudo, porque ele ficou com medo, ele não quis desagradar as pessoas. Se ele resistisse mais algumas horas, alguns minutos talvez, porque a palavra diz que ele tinha acabado de terminar o sacrifício, Samuel chegou. Às vezes Deus está esperando só que eu resisto um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, eu já vou ver a vitória, eu já vou ver a resposta. Mas se eu vou lá e me entrego de novo, a carne me domina,
O Senhor prolonga mais não sei quanto tempo, joga lá para frente. Então vamos antecipar as coisas, vamos decidir obedecer. Vamos olhar para a imagem e não vamos nos esquecer, vamos receber a palavra e vamos sair praticando. Vamos obedecer. Vamos parar de rejeitar. O meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento, mas porque tem rejeitado. Vamos parar de rejeitar para que nós não sejamos mais destruídos, para que a nossa casa não esteja mais destruída, para que a nossa vida não seja mais destruída, mas para que a gente construa sempre, todos os dias, a coisa sólida, uma vida sólida, com uma semeadura sólida, consistente. Eu não vou plantar somente por alguns dias, somente por um propósito, por um momento, até conseguir alguma coisa. Não, eu vou tomar uma decisão, vou ser consistente. O mal da maioria das pessoas é esse: falta consistência, falta disciplina, falta foco. Então foca na coisa certa. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Me ajuda a resolver essa situação, meu Pai. Me ajuda a tomar essa decisão, me ajuda a romper isso. Me ajuda, eu não quero mais ser governado, eu quero governar. Eu não quero mais ser dominado, eu quero dominar. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor disse: domine, subjugue, e não seja dominado e subjugado. O Senhor nos ensina o caminho. O Senhor nos fez abençoados para abençoar. Se o Senhor nos deu vida, saúde, energia, para nós derramarmos no reino, derramarmos na vida das pessoas. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor teve e continua tendo, é para que nós tenhamos misericórdia também. Então que cada um, Senhor, nessa noite, decida sair daqui com decisões tomadas. Não vou mais buscar a feiticeira, não vou mais buscar alternativas, vou buscar no Senhor. Não vou acertar só uma época da minha vida, não, agora eu vou buscar, vou expulsar, vou tirar a sujeira da minha vida. Depois eu paro e trago de volta a sujeira para a minha vida. Não, eu vou estabelecer isso, Senhor. E que eu começar, eu vou terminar. Eu vou me segurar, eu vou trabalhar o meu domínio próprio. Eu não vou mais falar bobagens, eu não vou mais querer ferir as pessoas, eu não vou mais desacreditar na sua palavra, eu não vou mais querer dar o que a minha carne está pedindo. Eu não vou mais ficar reclamando, chorando, reclamando dos outros, reclamando da minha vida, reclamando do que o Senhor fez, do que o Senhor deixou de fazer. Não, Senhor, eu vou ter uma boca santa, eu vou ter uma boca santa, eu vou ter uma vida abençoada. Eu quero ser luz, meu Pai, eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser alguém diferente, alguém que o Senhor pode conduzir e que seja a diferença naquele lugar. Se todo mundo pensa igual, eu vou pensar diferente, eu vou influenciar aquelas pessoas. Se todo mundo da minha família, os meus antepassados tiveram esse problema, eu não vou viver isso. Eu não vou ver, meu casamento vai ser diferente, meu financeiro vai ser diferente, os meus resultados, os meus filhos vão ser diferentes. Não porque eu sou bom, eu acerto mais que os outros, não, Senhor, porque eu estou seguindo a sua palavra. Eu quero isso, eu quero te agradar. Nós não fazemos nada por nós mesmos, pessoal. Nós só vamos ter força para começar a acertar mais do que errar, quando a gente entender que não é por mim, não é pelo outro, é por Deus. Eu não faço por mim, não faço pela minha esposa, pelos meus filhos, porque eu sou bom, não, mas porque eu tenho a intencionalidade de agradar a Deus. Por amor a Deus eu vou tratar bem as pessoas, por amor a Deus eu vou respeitar as minhas alianças, por amor a Deus eu vou tomar a atitude correta, por amor a Deus. Então decida isso, busque em primeiro lugar o Senhor, e todas essas outras necessidades vão ser supridas na sua vida. Acredita nisso. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos mais uma vez por essa mensagem, por essa palavra. E nós cremos, meu Pai. Nós cremos com toda a nossa força que todos nós, Senhor, sem exceção, que fichas caíram, que entendimentos aconteceram, que decisões foram tomadas, porque o Senhor quer fazer. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer fazer da nossa vida uma vitrine para o mundo. O Senhor quer fazer do povo do Ministério Mudança de Vida um povo poderoso, um povo abençoado.
O Senhor quer abençoar aquele que é humilde, aquele que crê. E nós decidimos, meu Pai, que nós vamos dar crédito à sua palavra. Nós vamos ouvir a sua voz. E por mais que às vezes venhamos a ter algum deslize, o Senhor vai nos dar graça, nos dar força, e nós vamos colocar mais força ainda para não voltar àquele momento. Porque a nossa vida é uma caminhada. Nós podemos tropeçar em algum momento, mas nós continuamos em frente, seguindo a sua direção. Muito obrigado, Deus querido, nós te agradecemos e te amamos, Senhor. E queremos amar muito mais, e queremos ser muito mais úteis para o reino, que o Senhor possa confiar muito mais nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém e amém.